com amor no lar. Nossa vida é melhor com amor no lar. Bem igual não pode haver, e discórdias combater. Tudo faz-nos jubilar com amor no lar. Qual não pode haver e discórdias combater e harmonia promover com amor no lar. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Que a paz do Senhor esteja em cada lar. Então, gente, domingo é o Dia das Mães, né? Nós comemoramos o Dia das Mães. E eu vou deixar aqui uma mensagem para as mães, né? Há um tempo atrás, eu ouvi um relato de um rapaz que me chamou muita atenção, né? E a história é maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês, né? O que podemos aprender com essa história. Esse rapaz, ele morava na favela do Rio de Janeiro. E ele estava dando testemunho dele, né? O pai dele era traficante, só andava preso. E a mãe dele, né? Todos os dias falava uma coisa, uma frase para ele, né? Que ajudou muito ele nessa jornada aqui na Terra. Então, o título hoje é Não importa de onde você veio, e sim para onde você está indo, para onde você vai. Essa frase ele disse que ouvia todos os dias da mãe dele. E a mãe dele falava para ele: filho, não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. E aí, o pai dele se andava preso, e a mãe, o que ela fez? Ela sabia que não podia contar com o pai para ajudar na educação do filho, né? Dependia só dela. Ela falava essa frase todos os dias para seu filho e, ao mesmo tempo, ela protegia ele, né? Ela acolhia ele, né, em casa com amor, disciplinava, protegia. Então, ela começou a se apegar a Deus para ajudar ela a educar aquela criança para que ela não fosse para o mesmo caminho do pai. Ela sabia que o lugar que ela morava era um lugar de alto risco para o seu filho, porque tinha muitas crianças ali que já estavam nas drogas, né, os pais também. Então, ele disse que ela levava ele para a escola, trazia, né? Cuidava dele dentro do lar, ele tinha tarefas, ele trabalhava, ele estudava, né? E ela sempre incentivando ele. E resultado, o que aconteceu? Ele se tornou um homem de bem, né? Hoje, esse homem, esse rapaz, né? Ele tem várias... eu não sei se chama ONG, não lembro bem o nome. Eu sei que trabalha dentro da favela com crianças, né, em situações de risco, que é o caso da maioria deles ali dentro, né, para evitar que essas crianças vá para o tráfico, né, e se perca. Então, ali dentro da organização social que ele fez ali, né, tem tudo, tem aula, tem alimento, tem tudo para que as crianças cresçam e possam se desenvolver, né, e não ir para o caminho das drogas. Então, eu quis dar esse exemplo hoje, né, porque é uma lição muito... Nós temos muito que aprender com esse exemplo dessa mãe, né? Essa mãe, ela não tinha um ambiente saudável, né, onde educar, criar seu filho.
ao redor dela ela não tinha, mas a casa dela se tornou um ambiente saudável para o seu filho, né? É um porto seguro para ele. A proteção dela, a união dela com Deus, né? O Senhor é que dava as orientações para ela, né? Porque é na palavra de Deus que fala, ensina a criança no caminho que deve andar. E ela se apegou a isso e começou, né? Com a ajuda de Deus, ela começou a aplicar os ensinamentos na casa dela. E embora ela estivesse em um ambiente, né, desse, ela fez da casa dela o porto seguro e conseguiu ajudar seu filho, que mais tarde, na frente, ele conseguiu ajudar o pai dele também, né? Então, olha que mulher, a mulher sábia edifica a casa. E foi isso que ela fez. Cristo fala, sem mim nada podereis fazer. Então, se você quer sua casa uma casa edificada, uma casa, né, habitação do Espírito Santo, uma casa que seja acolhedora, né, para seus filhos e tudo mais, você tem que se apegar a Cristo. E sem mim nada podereis fazer. Mas com Ele tudo é possível. Então, o filho dela se tornou um fruto do Espírito Santo, né? Por quê? Porque ela é uma guerra, gente. Ela sabia que ela estava em uma guerra. O marido dela já tinha sido, né? Estava sendo derrotado já. A mente dele estava presa às coisas do adversário. E ela se apegou a Deus e conseguiu ajudar o filho. E outro exemplo que eu quero dar para vocês, né? É que às vezes, muitas vezes, os pais têm uma boa condição, moram em um lugar que não é tão, né, que tem tantos perigos para os seus filhos, mas a casa dos pais se torna, né, não a habitação do Espírito Santo, e sim um local onde os filhos vai para o mundo, vai para as drogas, vai para, né, coisas ruins. Por quê? Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava na prefeitura, lá em Feira de Santana, e na época eu trabalhava no setor de cadastro, eu e a Lenay, a minha companheira de trabalho, né? E no nosso setor ninguém tinha acesso, só nós duas, porque quando o corretor chegava para pegar o documento de compra e venda da casa, tinha um balcão que separava a gente deles, a gente entregava pelo balcão, então ninguém tinha acesso ninguém tinha acesso ao nosso setor de trabalho, né? E aí lá a gente fazia caixa, não sei se vocês sabem o que é caixa, né? É assim, 10 pessoas. Lá eram 10 pessoas, cada um pagava, vamos supor assim, R$ 200 por mês. E cada um ficava com um ponto. Então, eu sempre gostava do último, porque quando chegava no último, eu já tinha terminado de pagar, então estava livre, né? E nessa época chegou para trabalhar lá comigo uma moça, né? Uma moça que era filha de médicos, tinha carro, e era eu, ela e a Lienay. E nesse dia que eu recebi o meu caixa, na época equivalia o quê? Hoje equivalia a uns R$ 2.000, R$ 3.000, né? Eu recebi, ela estava comigo, a Lienay não foi. E eu peguei o dinheiro, botei na bolsa, né? E fui no banheiro, saí, voltei. E resultado que no final do dia eu fui para o mercado fazer compra. Quando eu cheguei no mercado, eu abri a bolsa, enchi o carro de compra, que eu abri a bolsa não tinha um centavo. E aí eu percebi, né? Claro, só tinha eu e ela. A Lenay nem lá estava, né? E eu conhecia a Lenay, uma menina muito honesta e tudo mais, eu trabalhava anos com ela. Então eu sabia que foi ela, né? Então eu descobri onde ela morava com a avó e fui na casa da avó e lá eu conversando com a avó me falou, minha filha, eu vou lhe dizer, aqui eu tenho que ter muito cuidado porque ela rouba o meu dinheiro também, se eu não tiver cuidado. O que aconteceu com ela? Ela foi criada pelos pais, 2 médicos, tanto a mãe quanto o pai, e eles davam tudo o que ela queria, tudo eles davam. Tudo que ela desejava, eles davam. Só que os pais morreram e ela veio morar comigo, já uma moça. E a situação é essa, como hoje ela não tem os pais para dar, então ela pega de quem ela achar, né? Então eu até deixei para lá, né? Eu vou fazer o quê? Vou deixar para lá, né? Então, qual é o alerta hoje, né? É sobre isso, né? Cristo fala, ensina a criança no caminho que deve andar.
Então, se desde pequeno você buscar se unir a Deus, a palavra dele, né? E ensinar a sua criança no caminho que deve andar, com certeza você vai gerar frutos do Espírito Santo e não fruto da carne. E essa menina se tornou fruto da carne, né? Ela queria o que ela queria, não importava se a gente pegar de quem fosse, ela pegava, né? Então, vamos ver aqui o que é que o Senhor diz aos pais, né? Vamos ver aqui em Provérbios 29:17. Provérbios 29:17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, Deus está aconselhando aqui: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, quando a gente ensina desde criança, porque o período, gente, melhor para ensinar é criança, né? Até uns 10, 11 anos você consegue, né, ensinar para a criança cuidado, né? Quando sua criança estiver na escola, olha se vem com coisas dos outros, né? Para ensinar honestidade, para ensinar, tira a tua criança da frente de joguinhos o dia, acha da escola a tarde inteira em joguinho, isso aí só vai prejudicar a mente da tua criança, ela vai se tornar egoísta. Não, ensina a criança, ensina ela a trabalhar dentro do lar. Não faça dela você a serviçal e ela é a rainha, é o rei. Tudo na mão, tudo na mão. Quando ela tiver adolescente, ela não vai querer fazer nada, né? Você ensinou desde pequeno. Então, vamos ter cuidado, né, com a educação das crianças, porque aqui nesse mundo, a gente não está numa colônia de férias, passando, não, aqui tem guerra, guerra espiritual. O adversário querendo pegar a mente dos teus filhos para levar para a escravidão da imoralidade, da iniquidade, da mentira, de todas as coisas, né, das obras da carne. E Deus aqui, ó, na sua palavra, aconselhando, ensinando, exortando para que a gente possa realmente crescer, né? Seu filho possa gerar frutos do Espírito Santo. Então, lá em Provérbios 29, não, Efésios 6, 17 diz assim, né? Que a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? Capacete da salvação e a espada do Espírito. Como foi que Cristo venceu o inimigo? Com a espada do Espírito, a palavra. Dizia, não, mas está escrito, e Cristo falava, também está escrito. Então, nós temos que nos apegar a Deus, a sua palavra, né? Que é a capacete de salvação, é a espada do Espírito. Você quer a espada para você vencer o adversário? Vem na palavra de Deus, né? Você quer proteger o capacete da salvação, proteger o capacete protege o que? A cabeça. Então, venha proteger sua mente, né? Aqui na palavra de Deus. Busca realmente, olha como está a situação do seu filho hoje. Se é um adolescente que já está nessa situação de egoísmo, que não ajuda em casa, que não faz nada, só que né, venha a nós, então, mas dá tempo de você ir a Deus aqui na palavra de Deus, todos os dias, Ele vai te ajudar. Não tem problema, gente, que Deus não resolva. Não tem problema que Deus não resolva. Seja os filhos que estão na situação, mas abre os olhos, fica esperta, né? Ocupa teu tempo em educar teu filho, e é como o senhor falou aqui, né? Ocupa teu tempo, né? Através da brincadeira, ensinar coisas boas para eles, através da ocupação no lar, gente, é tanta coisa para fazer no lar, tem casa para varrer, tem prato para lavar, tem verdura para cortar, tem isso, dá para teu filho fazer desde criança. E com certeza ensina a criança no caminho que deve andar, e ele dificilmente se perderá, né? E mesmo que ele saia um pouco da linha, ele vai lembrar dos ensinamentos da mãe em casa, né? Eu falo a mãe e o pai também, mas a mãe é a maior responsável porque o pai é o provedor. E a mãe é que está ali o dia todo com a criança para educar, né? Cuidado quando ele chegar da escola, tem que saber o que aconteceu lá, como foi, como não foi, porque na escola também acontecem muitas coisas tristes, né? De crianças lá querendo fazer bullying com a outra, maltratar a outra, e teu filho está sendo maltratado ou está maltratando. Fique esperto, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo. Feliz Dia das Mães, né? E que a gente possa ter realmente
esse conhecimento e essa sabedoria de edificar o nosso lar na palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém e até o próximo vídeo.